levantadas por nossos pesquisadores, podemos entender como a bizarra construção do complexo controlava a vida de seus moradores. Eles usufruíam um luxo inimaginável para os cidadãos comuns, mas viviam com medo. Guardas em todas as portas, suspeitas de escutas nos apartamentos e elevadores de serviço por onde a polícia secreta invadia a casa daqueles que se julgavam de confiança. A seguir, nossos pesquisadores descobrem que a tensão interna foi o menor dos problemas de Stalin. A Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial, foi seu grande teste e um sofrimento para Moscou. Mike Schuller e Guy Archer estão descobrindo o plano de Stalin para Moscou nos anos 1930. Seus projetos de construção transformaram a cidade e a vida de seus habitantes, ao custo de sofrimento humano em grande escala. No total, 7 milhões de pessoas foram presas e mais de 1 milhão executadas. Tudo em nome da revolução. E os projetos continuavam. Ele planejava construir um metrô espetacular. A estrutura mais majestosa já vista em sua super cidade. Como a vida na superfície de Moscou era muito difícil, Stalin queria que o metrô fosse um lugar brilhante e feliz. O segredo seria encher as estações de luz e criar grandes espaços abertos. Revestidos de mármore e ostentando mosaicos impressionantes, essas obras grandiosas se tornaram verdadeiros palácios para o povo. Eram uma cortina de fumaça, luzes e espelhos para fazer o povo esquecer a miséria da vida. Nenhum outro sistema metroviário no mundo é tão ornamentado, luxuoso e sofisticado. Hoje, o sistema está em expansão. Mike Schuller conversa com o engenheiro Brad Malmsten, especialista em métodos russos de construção. Eles querem saber como o metrô original foi construído. É impressionante. Construir um metrô moderno requer todo esse equipamento de alta tecnologia. Os construtores do metrô de Stalin não tinham isso, tinham? De fato não. Mas tinham equipamentos rudimentares como perfuratrizes pneumáticas. A maior parte do trabalho era feita com ferramentas para abertura de minas, como esse velho martelo de metal, pás e picaretas. Os milhares de trabalhadores desciam nos túneis e cavavam com as próprias mãos, tirando o entulho em baldes. Era tudo muito difícil. Nossa, um trabalho fatigante. Sim, deve ter sido terrível, mas com tantas pessoas entusiasmadas em construir a nova Rússia, isso foi possível. Essa foi a grande diferença dos outros projetos de Stalin. O metrô foi construído por voluntários. Foi o maior projeto civil de construção da União Soviética. Dele participaram 75 mil trabalhadores, entre os quais muitas mulheres. Eles estavam ali por livre e espontânea vontade, mas as condições de trabalho eram perigosas. Era muito escuro, muito úmido, extremamente perigoso. Muitos morreram durante essa construção. Às vezes os trabalhadores caíam uns sobre os outros, às vezes tinha um incêndio, às vezes o túnel cedia e as pessoas desapareciam. Muita gente morreu, o perigo era enorme. Já descemos bastante e está cada vez mais quente e abafado. Ventilação deve ter sido um outro problema. É muito abafado mesmo hoje. No passado deve ter sido ainda pior, porque eles não tinham um sistema de ventilação no túnel já previsto no projeto de construção, como acontece hoje. Eles só contavam com a descida natural de ar pelo túnel até eles. Com o túnel aberto, o passo seguinte era torná-lo seguro. As paredes foram revestidas de ferro e concreto fundidos no local. Só perto do fim da construção, eles adotaram a técnica moderna de levar concreto pré-fundido em partes. Uma camada de cimento foi adicionada para afastar a umidade. O metrô finalizado ficou sofisticado e ornamentado. Mas, além de transportar passageiros com conforto, ele tinha outro objetivo muito prático. Stalin sabia que a guerra era iminente. A invasão alemã de 1941 seria o maior desafio já enfrentado pela Rússia. Com
os aviões de combate de Hitler riscando os céus de Moscou, as estações de metrô se transformaram em bunkers, verdadeiros santuários diante de um ataque terrível. Guy obtém mais informações do historiador Sergei Nikitin. Eles colocaram no metrô, além dos dispositivos normais que geralmente são usados, outros mecanismos como portas especiais. Portas enormes que, quando fechadas, protegiam a estação de ataques de gases, por exemplo. Mas a história do metrô de Stalin não termina aqui. O segredo está sob o metrô que vemos hoje. Mike descobriu evidências de um outro complexo mais profundo. Aparentemente, é um segundo sistema metroviário, o Metrô 2, que Stalin construiu especificamente por motivos de segurança, com um túnel secreto que ligava o Kremlin a um de seus dachas particulares fora de Moscou. Estou com o Vadim, que me levará ao subterrâneo para obter algumas pistas sobre sua localização. O solo abaixo de Moscou é cheio de túneis. Ao explorá-los, Mike percebe que pode estar a poucos metros do complexo secreto do segundo metrô. Na época de Stalin havia apenas uma linha, mas isso teve grande expansão durante a Guerra Fria e eles construíram entradas secretas e passagens subterrâneas e bunkers para a fuga de personalidades importantes em caso de uma emergência ou algum tipo de ataque. Considerando essa natureza de múltiplos usos, deve ser um dos metrôs mais profundos já construídos. Os detalhes do segundo metrô, como localização e métodos de construção, ainda são segredos de Estado. Mas, reunindo o que sabemos, podemos ter uma noção da escala da rede metroviária de Stalin. Acredita-se que um dos túneis secretos leve a seu bunker particular, outro ao aeroporto, um terceiro à sua casa de campo. Embora persistam os rumores sobre o segundo sistema, o metrô de Stalin continua a ser o orgulho de Moscou e de seus cidadãos, transportando centenas de milhares de pessoas todos os dias. A seguir, nossos pesquisadores descobrem que, mesmo com o fim iminente de seu regime, Stalin quis deixar uma marca indelével na paisagem de Moscou. Nossos pesquisadores descobriram que a Moscou que Stalin construiu era um lugar de extremos. De grandes manifestações a segredos sombrios, construída em nome do povo, mas com um enorme custo humano. Mike Schuller e Guy Archer pesquisam o que talvez seja o maior dos projetos de construção de Stalin. Nele, a paisagem de Moscou celebraria a vitória comunista, o grande triunfo sobre a Alemanha nazista. Ironicamente, a inspiração veio de cidades de um novo inimigo, a América capitalista. No final dos anos 40, ele ordenou a construção de 7 arranha-céus. Eles passaram a ser chamados de as 7 Irmãs e ainda dominam a cidade. A arquitetura lembra o projeto tão sonhado por Stalin. O Palácio dos Sovietes. Por estes desenhos, nós podemos ver que as 7 irmãs roubaram muitas ideias do Palácio dos Sovietes, a arquitetura gótica, a ondulação sobre as plataformas e também a dimensão e a magnitude dos edifícios. Eles enfatizam a pequenez do indivíduo diante do Estado. Como todas as construções de Stalin, o objetivo era combinar propaganda e funcionalidade. Com 240 metros e coroada por uma torre de 57 metros e 6 toneladas, a Universidade de Moscou é o edifício mais alto da cidade. Cercada por espaços abertos com enormes asas laterais e construída em forma de T, a universidade